Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula. Hoje, por razões técnicas, eu não vou conseguir compartilhar a minha webcam com vocês, mas eu estou aqui, como vocês podem estar ouvindo, e vamos aos nossos assuntos de hoje, né? É uma aula que tem por objetivo fazer uma retomada de alguns conceitos e já ir planificando o final do nosso curso, tudo bem? Como eu comentei, né, estamos indo para o final do curso. É a nossa quinta aula, a quinta de 8 aulas. Então, né, acho que agora é o momento para a gente revisar alguns conceitos básicos que talvez possam não ter ficado claros para alguns. Então, vamos junto, vamos se concentrar aqui e para conseguir ir adiante. Retomando, o que é um MED, pessoal? O MED, ele é todo aquele material educacional digital usado com objetivo pedagógico e que utiliza um ou mais recursos digitais. Aí vocês podem estar pensando, Nath, eu não entendo, isso para mim parece muito longe. Eu acho que às vezes é um MED, mas eu não sei se é um MED. Assim, eu estou meio confusa com isso. Pode me explicar? Claro, gente. Eu gosto sempre de trazer exemplos e esses que eu vou comentar aqui são baseados nas entregas de vocês, tá bom? Eu não vou citar nomes nenhum de entregas, né, por razões óbvias, mas assim, o que eu percebi nas entregas de vocês? Alguns de vocês apresentaram como MED um Google Formulário. Além disso, apresentaram o Google Classroom, né, que foi companheiro aí de tantos docentes durante a pandemia. É um recurso que acredito que tenha vindo para ficar, né, como nosso apoio, como nossa sala de aula. Outros aqui trouxeram o blog, as ferramentas do Google de maneira geral, o Canva. Eu poderia ainda citar o Kahoot, foi um recurso que foi bastante citado como MED. Por que eu estou comentando, por que eu estou trazendo esses exemplos? Alguns de vocês podem estar se questionando, Nath, mas isso é um MED? Agora eu não estou entendendo mais nada. O que é um MED? Então, pessoal, quando eu tenho estes recursos que eu estou apresentando aqui para vocês, com um objetivo pedagógico, ou seja ele inserido em uma atividade, seja inserido em uma proposta, esses recursos digitais podem ser um MED. Tá, mas como assim, Nath? Vamos pensar o seguinte: imaginem que eu disponibilizei um vídeo para o estudante, um vídeo com uma temática X, e aí, junto com isso, eu criei um formulário. Esse formulário trata sobre os conteúdos do vídeo. Esse formulário pede para o estudante realizar reflexões, né, fazer uma atividade que pode ser ou não avaliativa dentro do meu contexto. E eu crio isso, ou seja, eu estou combinando um ou mais recursos para gerar um material educacional digital para o estudante. Então, nesse exemplo que eu citei, eu posso dizer que o Google Formulário é um MED? Posso, é possível eu dizer isso. Porém, se eu tenho apenas o recurso, o Google Forms, o link lá, googleforms.com, acho que é isso é um MED? Não. Por quê? Porque ele não tem objetivo, ele não está combinado com nada mais. Muitos de vocês me trouxeram exemplos da seguinte maneira: Nath, eu uso o Google Formulário para avaliar a minha aula, por exemplo. Eu dou um conteúdo e avalio com o Google Formulário. Então, você está combinando recursos. Quando a gente se trata de MED, eu acredito que você, por exemplo, deve ter usado um texto online disponibilizado em formato PDF, ou em formato Word, ou formato aberto, ODT. Enfim.
combinado com o formulário. O Google Classroom, a mesma coisa. Se você utiliza apenas uma sala na qual não tem nenhum recurso junto com ela, é apenas a sala, você não está falando de um MED, você está falando de uma ferramenta, um recurso digital do Google. Ah, mas é ruim? Não, é uma coisa muito boa. Tem inúmeras possibilidades da gente trabalhar. Nos apoia um monte, tá bom? Mas esses recursos sozinhos, eles não se configuram um MED. O caso, por exemplo, do Canva. Eu não sei se todos vocês já utilizaram, até aqueles que não utilizaram, se quiserem comentar depois no fórum, fiquem à vontade, vai ser bem bacana e eu posso disponibilizar materiais tutoriais para que vocês usem. O Canva é uma ferramenta maravilhosa que me permite criar sites, criar vídeos, criar infográficos, e-books, ou seja, eu consigo criar muitos materiais. Porém, o Canva em si não é um MED. Ele proporciona a criação do MED. Vocês conseguiram entender a diferença? Ficou mais claro ou não? Junto com isso, eu trago um exemplo que talvez para alguns docentes já seja algo um pouco mais ultrapassado, que é o blog. O blog, há algum tempo atrás, era algo bastante difundido na internet, como um registro onde eu colocava temáticas interessantes, artigos de opiniões, entre outros tantos materiais. O blog, hoje em dia, não é tão utilizado. Porém, a gente pode pensar no blog de maneira estratégica para que ele se combine dentro de um MED, por exemplo. Eu posso pedir que o estudante faça pesquisa em um blog. E dentro dessa pesquisa, dentro desse blog, ele vai criar categorias. Isso é um exemplo de atividade que eu poderia usar o blog como um MED. Bom, aqui, então, esses são alguns exemplos. Agora, a gente vai avançar um pouquinho mais sobre as competências digitais docentes. Eu vi que alguns de vocês ainda não entregaram as atividades. Porém, eu quero deixar reforçado com vocês o que são as competências digitais. Essas competências, elas são compreendidas como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. E esse conjunto, né, ele permite que o sujeito, que nós, possamos solucionar problemas básicos em todas as fases da vida. Esse conjunto ele é composto pelo conhecimento, que é o saber, a habilidade, que é o saber fazer, algumas pessoas dizem que é o saber técnico, e a atitude, que é o saber ser, ou seja, é o adjetivo. Então, por exemplo, se eu fosse criar um formulário, vou manter aqui a ideia do formulário, tudo bem? Se eu for criar um formulário, uma habilidade que eu preciso saber para saber fazer o formulário é saber usar plataformas digitais. Isso é uma habilidade, vocês concordam? E uma atitude, eu preciso ser curiosa para conseguir fazer um questionário. Eu preciso ter autonomia. Eu preciso ser proativa para buscar novas informações. Enfim, são alguns pontos que eu trago para vocês, né? De como que a gente organiza esses elementos, como que a gente descreve cada um desses elementos. Eu não sei vocês, mas eu acho isso uma tarefa bastante complexa, a gente separar cada um deles. E isso é muito importante. Por quê? Por que é importante? Para a gente mapear essas competências digitais docentes. Aí, vamos começar um ponto bem importante da nossa aula. Por que é importante eu mapear as competências digitais docentes? Né? Você pode estar se perguntando, Nath, as competências já existem. Eu não sei se eu tenho, eu talvez tenha competências digitais docentes,
Mas por que é importante eu mapear, eu identificar essas competências? Então, quando a gente identifica uma dessas competências, a gente consegue ver oportunidades de potencializar o contexto de ensino e aprendizagem no entorno digital. Lembrem-se aqui que nós estamos no recorte dos entornos digitais. Né? Lembra que eu comentei para vocês que a competência é grande e a gente está trabalhando só, entre aspas, com a parte digital, que também é um mundo de possibilidades. Mas o que acontece? Quando eu identifico, eu consigo, por exemplo, uma oportunidade, quando eu sei, por exemplo, uma competência, a competência de usar materiais educacionais digitais. Quando eu tenho isso identificado, eu posso, na minha instituição, pensar estratégias de como que eu vou fazer para melhorar essa competência. Ou eu posso, por exemplo, verificar com os meus pares se eles têm essa competência e realizar uma aprendizagem colaborativa. O que eu quero dizer com isso? Imaginem que, por exemplo, todos os professores precisam utilizar agora recursos digitais. Então, nós precisamos ver se esses professores têm essa competência. Quando eu tenho isso mapeado, eu consigo ver os níveis que esses professores têm. Se eles sabem usar pouco ou sabem usar muito esses recursos digitais. E, em consequência, eu posso propor, olha, vamos realizar uma formação ou vamos optar por comprar um software com alguns recursos digitais já feitos. Então, isso de identificar é muito proveitoso para todos os profissionais do entorno. Por quê? Porque eu consigo articular estratégias. Quando eu conheço as competências digitais docentes relacionadas a uma determinada atividade, como eu comentei, utilizar MED ou ainda criar MEDs, eu posso desenvolver essa competência. Eu posso pensar o seguinte: eu ainda não tenho uma competência para criar videoaulas. Essa poderia ser uma competência. Mas eu posso pensar em como vou desenvolver isso. E aí eu faço link com os elementos, conhecimentos, habilidades e atitudes. Quando eu identifico o que eu preciso conhecer, saber e ser, eu tenho mais insumos para fazer alguma proposta. E aqui finalizando, né, por que é importante eu mapear essas competências? Para nós, como docentes, é importante a gente desenvolver essas competências. No nosso caso aqui, a gente está com foco na utilização dos MEDs. E para que isso? Né? Com o objetivo de apoiar questões pedagógicas, que agora com essa inserção das tecnologias digitais tem sido tão importante, né? Ou seja, para eu escolher o MED, para eu realizar o meu planejamento docente, considerando esses MEDs, para eu realizar atividades de avaliação, para eu saber realizar feedbacks dentro dos entornos digitais. Quando eu consigo, quando eu consigo mapear as minhas competências, eu começo a desenvolver isso. Eu consigo ver pontos a serem melhorados, consigo também ver pontos que eu já tenho em bons níveis, e isso tudo aprimora a minha prática. Ok, pessoal? E agora, passando para mais um ponto da nossa aula, né? Lembre-se que o nosso foco é na utilização dos MEDs. Né? Eu coloco aqui um exemplo. Tente pensar no seu contexto e questione-se o seguinte: o que você precisa desenvolver para selecionar, criar, usar e avaliar um MED? Vocês podem se dar conta que isso tudo, por enquanto, vocês já realizaram aqui dentro do curso. A maioria de vocês, né, selecionou um MED ou apresentou um MED que criou, usou
e já avaliou, por exemplo, os conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, vocês já estão com esse repertório construído. Eu vou apresentar para vocês para vocês verem como fica o exemplo das competências. Até o momento, vocês têm os elementos separados, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Bom, aqui como vocês podem ver, nós temos uma das competências, né? Segundo o BEAR, que é a competência de didática. Como é que está descrita essa competência? Ela revela-se na ação dos docentes, né? Considera-se como reflexão sistemática da prática pedagógica. Pressupõe uma ação educativa em uma sociedade historicamente determinada. Capacidade de seleção, aplicação de procedimentos, métodos, técnicas e recursos aos conteúdos por meio da determinação de objetivos e finalidades pedagógicas. Dentro dessa competência, conforme eu disse, nós temos o C, né, que falam em conhecimentos científicos e metodológicos, temos as habilidades e, por fim, as atitudes, os adjetivos, né? O que eu preciso para ser didática? Ser reflexivo, proativo, crítico, responsável, autônomo, acolhedor e mobilizador. Aqui, mais relacionado ainda com o nosso contexto, a competência de fluência digital. Essa competência, ela está ligada à utilização da tecnologia, né? De maneira que o sujeito se sinta digitalmente ativo, participante dos avanços tecnológicos. A fluência possibilita não só o uso, mas também a criação e produção de conteúdos e materiais. Está bastante próximo, né, com a utilização e criação dos MEDs, que é o que a gente vem trabalhando no curso. Dentro desta competência específica, você pode ver que nós falamos aqui em ter iniciativa para buscar inovações e sempre manter-se atualizado. Essa é uma das atitudes para que a gente seja fluente digital. Agora, encaminhando já para a nossa proposta de tarefa da semana, eu gostaria que vocês refletissem o seguinte: o que vocês precisaram de competência para selecionar, para usar o MED que vocês já apresentaram? Lembrem-se que até o momento vocês já têm elencados os conhecimentos, habilidades e atitudes. Por isso que nos feedbacks a gente sempre pedia para que vocês seguissem utilizando o mesmo MED, né? A partir da atividade 2 ou 3, se eu não me engano. O que vai acontecer agora? Baseado no que vocês já têm feito, vocês vão fazer uma breve descrição para essa competência. Então, aqui, a partir do que foi elencado na atividade 4, identificado, que vocês fizeram a listinha, vocês vão pensar em um nome para a competência de vocês. Digamos assim, competência. Escolher MEDs em repositórios abertos. Isso seria e aí, isso é o nome da competência. E uma descrição. Essa competência refere-se ao professor que busca MEDs em repositórios abertos, seleciona, avalia e não modifica. Isso poderia ser um exemplo de descrição de competência. Tá bom, pessoal? E aí, conforme eu falei, né? A gente vai dar alguns dias a mais para que vocês entreguem esta atividade. Outro ponto que já aqui com relação à aula, nós estamos finalizando. Porém, eu gostaria de mostrar para vocês agora no final algo relacionado aos feedbacks, pois eu vi que alguns de vocês não conseguiram visualizar os feedbacks. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela do Roda, tudo bem? Ó, essa é a tela do Roda, conforme todos vocês já estão entrando, né? Como que eu visualizo o que foi dado de feedback para mim? Lembre-se daquele menu à esquerda. Vocês vão em Webfolio e aqui eu vou no Webfolio de um colega de vocês, tudo bem?
Ah, aqui, ó. Aqui eu tenho a atividade da nossa colega. Ela colocou, essa atividade, ela está visível só para os professores, só para eu e para as outras tutoras. O que acontece como comentário? Ó? Você vai lá e você vai clicar e vai aparecer os comentários que a tutora ou eu faço nessa atividade. É aí que você consegue ver o que ficou correto, o que não ficou correto na atividade e aquilo que pode ser melhorado. Tudo bem, pessoal? Finalizamos a nossa aula. Lembre-se de realizar os exercícios, ela vai ficar disponível para você. Boa semana.